Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Faço questão de ler até 2 vezes, de frisar um detalhe muito importante. Vivendo nós nessa belíssima liturgia de hoje, na solenidade de Pentecostes. Anteriormente o Senhor tinha pedido para que todos os discípulos se encontrassem em Jerusalém. E lá ele iria encontrar os discípulos. Perceba que, enquanto os discípulos não estavam reunidos no mesmo lugar, o Espírito Santo não chegou lá não. Enquanto não houve essa reunião, o Espírito Santo não se fez presente. No primeiro momento, o próprio Senhor, quando pede para que eles possam ir a Jerusalém, e as aparições que o Senhor assim o fez. Mas o mandato do Senhor foi exatamente esse, para que eles estivessem reunidos. E o livro do Atos dos Apóstolos vai dizer que eles estavam reunidos no mesmo lugar, no dia que o Espírito Santo veio e soprou sobre eles como em forma de línguas de fogo. Destaco essa questão de estarem reunidos para que você possa compreender uma coisa: existe graça que só é possível quando a comunidade se reúne. É verdade que existe graça que, independente do lugar onde nós estamos, o Senhor nos concede. Às vezes estamos no volante do carro, com atenção na frente, para que não cause acidente. Porém, podemos estar ali rezando e pedindo uma graça específica, e o Senhor pode nos atender sem nenhum problema, rezando no volante do carro. Ou, dependendo do trabalho que você faz ali, está concentrado no trabalho e rezando: "Senhor, dai-me esta graça."
e o Senhor conceder. Vos falo isso para dizer que existem graças que Deus nos dá no particular, porém só existe graça que Deus só nos dá em comunidade. O derramamento do Espírito Santo em Pentecostes só se deu porque os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, no mesmo espaço. Isso diz da necessidade de nós nos reunirmos como igreja, como comunidade. Existe uma graça que é própria para você que está aqui no santuário, a ponto se você não tivesse, não alcançaria esta graça. Assim como existe uma graça para você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Mas não é a mesma graça de quem está aqui não, viu? Ouso até lhe dizer isso. O Senhor está abençoando e concederá muitas graças a você pelo sistema, mas não é a mesma graça de quem está aqui. Que existe uma graça quando a comunidade está reunida. Portanto, é a primeira coisa que eu espero que você entenda, você que participou desse final de semana, do acampamento de Pentecostes. Não se reunir em comunidade somente neste final de semana, mas se reunir sempre, se reunir todos os domingos e dia santo, como manda o mandamento. Portanto, para que você continue recebendo as graças de Deus, é necessário você continuar se reunindo em comunidade todos os domingos, aí na sua paróquia, lá na sua paróquia, aliás, né? Você está aqui, você que está em casa, aí na sua paróquia, todos os domingos, Santa Missa, chovendo ou fazendo sol, quente ou frio. Atualmente eu estou na missão da Canção Nova em Cuiabá, Mato Grosso, lá chega a dar 40 graus, um abraço para os cuiabanos, um abraço aí para todo mundo de Mato Grosso. Lá veio o passarinho, anda só com a asa, a outra se abanando, dependendo do dia. Você vai olhar, rapaz, tem só uma asa, não é porque um ele está se abanando, a outra voando. É mais ou menos assim, dependendo do dia. Mas um povo maravilhoso, viu? Vocês queiram conhecer Cuiabá, Mato Grosso, sobretudo a nossa missão. E você que está nos acompanhando aí, que se não conhece ainda a nossa missão, um convite a acompanhar, um convite a participar. Então, independente de como está a situação, no domingo é dia de missa, dia de ir ao encontro do Senhor, e isso é inegociável. Se nós aprendermos isso, se aprendermos isso, como vai ser diferente? Mas eu espero que a partir desta data, você que não ia, passe aí. Porque um homem que é cheio do Espírito Santo, uma mulher que é cheia do Espírito Santo, ele sente necessidade de Deus, sente necessidade dos sacramentos, portanto vai atrás. Isso equivale a dizer que as pessoas não estão nem aí para a missa, nem aí para rezar, nem aí para o Santo Texto, nem aí para a novena, nem aí para Deus. É porque ainda não foi batizada no Espírito Santo. Porque no dia que essa pessoa fizer a experiência com o Espírito Santo, não é a chuva que vai impedir dela ir até a igreja participar da Santa Missa, não. Não é o sol, não é se está frio, se está quente, não. Independente, a pessoa vai. Portanto, não esqueça isso. É preciso estar reunido em comunidade. E quando eu falo reunido em comunidade, é participando da Santa Missa aos domingos e dia santo. Se comprometa, você que talvez não estava indo, se comprometa a partir do dia de hoje aí. E o fato de você se comprometer e de fato cumprir, significa que o Espírito Santo já fez algo na tua vida. Isso já é um milagre. E você pode dizer, você esposa, padre, se meu esposo for para a igreja, é um grande milagre mesmo, viu? Mas é um milagre dos maiores, padre. Mas milagre acontece, reze para que aconteça. Ou você, esposo, padre, se a minha esposa for para a igreja, Ave Maria, os passarinhos vão começar a voar sem asa. Mas milagre acontece, e reze para que de fato possa acontecer. Repito, existe graça que só nos é concedida por Deus quando estamos reunidos. Portanto, não falte a Santa Missa de jeito nenhum. Na continuidade, hoje, a leitura de São Paulo, a carta de São Paulo aos Romanos, a liturgia trabalhou do versículo 8 em diante, do 8 ao 17. Mas eu quero fazer agora, trilhar com você um caminho, analisando os versículos anteriores.
para que você entenda bem. Você que está com a sua Bíblia aí, seja no celular, ou se não, sua Bíblia mesmo impressa, quiser acompanhar aí, Romanos 8, de 1 a 17. O que nós acabamos de ler na liturgia está do 8 ao 17. Por isso que eu vou antecipar alguns versículos, para que fique melhor compreendida a proposta da liturgia de hoje. Começa dizendo assim São Paulo, no capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vou repetir. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. De maneira que, irmãos, somos devedores não da carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui eu me detive em alguns versículos, mas depois você pode aí em casa, ou aí no seu aplicativo, ou na Sagrada Escritura impressa, na Palavra de Deus, ler todos os versículos do capítulo 8 da carta aos Romanos. Nesse final de semana, você viveu aqui na Canção Nova momentos fortes na presença do Senhor, momentos fortes com o Espírito Santo. E como é que você vai saber se o momento forte vivido por você, se de fato o Espírito Santo tomou conta? A partir da mudança de tua vida. Você vai voltar para casa para começar a analisar, deixa eu ver o que foi que eu mudei. Se houve mudança, o Espírito Santo agiu. Se não houve mudança, não agiu não, viu? Você deu uma passeada na Canção Nova, Santuário do Pai das Misericórdias, na Chácara de Santa Cruz, que é linda, santuário que é lindo, deu uma passeadazinha, valeu pelo passeio, mas foi pouco. Você vinha aqui só passear, porque aqui você não é turista, na Canção Nova ninguém é turista, ou no mínimo é convidado a não ser. Aqui você é peregrino, que você está caminhando muito mais do que chegar ao santuário, que você está fazendo uma caminhada rumo ao céu, que você é peregrino, não é turista não, viu? O santuário não é lugar de turista, santuário é lugar de peregrino, de quem busca a Deus, de quem está trilhando o caminho em direção a Deus.
E eu estou olhando para vários peregrinos, graças a Deus não estou vendo nenhum turista. Isso é bom, é só, deixa eu ver se tem algum turista. Ah, não tem. Acabei de analisar aqui, fiz uma análise rápida. Só tem peregrino, não tem turista. Isso é bom demais. Olha só, até aplauda o peregrino que está aí do seu lado. Olha só, tanto de peregrinos de vários estados, cidades do nosso país. Graças a Deus. Portanto, quando você voltar para casa, faça uma avaliação própria. Deixa eu ver o que foi que mudou. Você que está aí, que é casado, começa a olhar, deixa eu ver o que foi meu esposo mudou. Deixa eu ver se ele está mais carinhoso, mais prestativo. Deixa eu ver se ele vai começar a lavar as louças. Deixa eu ver se ele vai colocar a roupa dentro do cesto mesmo, em vez de jogar no meio da sala. Porque tem que ter mudança. Se houve mudança, houve ação do Espírito Santo. Se não houve mudança, o Espírito Santo passou voando por cima. Mas não pousou não, viu? Não fez como porque em Pentecoste, o Espírito Santo veio como em forma de língua de fogo e se distribuiu sobre todos. Houve uma ação em cada um. Uma ação concreta. Não passou voando não, viu? Pousou. E eu espero que esse final de semana na Canção Nova, o Espírito Santo tenha pousado sobre você. Não tenha passado direto não, tenha pousado. E se pousou, houve mudança, viu? Já declaro isso na tua vida, houve mudança. É por isso que São Paulo começa a carta aos Romanos, no capítulo 8, dizendo isso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você que participou do acampamento de Pentecostes é convidado, a partir desta data de modo especial, a não viver mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E olha só o que São Paulo fala, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Logo nós podemos concluir. Aqui é só interpretação de texto, não vai nem entrar em muita coisa teológica ainda não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Portanto, quem não está em Cristo há condenação. Não há condenação para os que estão em Cristo, para os que vivem em Cristo. Para os que não vivem em Cristo, há. E nós não podemos esquecer isso não. Não podemos esquecer, por isso que é urgente nós sermos cheios do Espírito Santo. Porque uma vez cheios do Espírito Santo nos transforma. Modifica o nosso modo de pensar, de agir, de ser. Mas é preciso ser cheio do Espírito Santo. No versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um homem do Espírito não vive no pecado. Não vive em pecado. Você vai analisar quando voltar para casa. Se o pecado está incomodando você, o Espírito Santo pousou, não passou voando não. Se o pecado incomodar você, significa que o Espírito Santo está agindo. O Espírito Santo agiu. Porque nenhum homem cheio do Espírito se contenta em viver no pecado não. O pecado pode até adentrar, mas rapidinho sai, através do sacramento da confissão. Uma pessoa cheia do Espírito, o pecado incomoda. O pecado deixa inquieto, o pecado tira a paz. Veja se você aí já está sentindo isso, esse incômodo. A ponto de dizer assim, padre, nesse final de semana, tudo que eu quis foi me confessar. Alguns de vocês conseguiram? Quem conseguiu se confessar aí? Graças a Deus, bendito seja o Senhor, já é uma graça. Louve ao Senhor por ter conseguido. Nós somos poucos padres, uma multidão, não deu para confessar a todos. Mas você que está com desejo de confessar, já significa que Deus agiu no teu coração. Porque o desejo de se confessar, o querer, o estar arrependido dos pecados, é ação do Espírito. Não é ação própria não, é ação do Espírito. Então significa que o Espírito Santo já tocou o teu coração. Porque um homem do Espírito, uma mulher do Espírito, não se convence e não se contenta com o pecado. Portanto, se o Espírito Santo incomodou o teu coração o quanto antes, quando chegar na tua paróquia, na tua cidade, busca o sacramento da confissão. E olha só o que nós ouvimos no Evangelho, o Senhor concedendo aos apóstolos esta graça de perdoar os pecados.
A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Olha aqui o sacramento da confissão. Sacramento da confissão. Lá em Cuiabá, diariamente, de segunda a quinta-feira, eu e o padre Joaquim atendemos confissão. E muitas confissões, graças a Deus. Porque é um modo de libertar o povo de Deus da pior escravidão. E qual a pior escravidão? O pecado. E o Senhor não quer que nenhum filho dele seja escravo do pecado. Por isso que ele mandou o seu Espírito Santo para libertar todo e qualquer um exatamente do pecado. E nós não podemos de jeito nenhum deixar o pecado adentrar a nossa vida, não. E se adentrou, retire pelo sacramento da confissão. Graças à misericórdia do Senhor, o Senhor sabendo que nós iríamos errar muitas vezes, que Ele fez, instituiu o sacramento da confissão, para que nós pudéssemos recomeçar quantas vezes fosse necessário, mas recomeçar. Não é essa coisinha, não, eu pequei, tá bom, vamos seguir a vida. Não, pecou, busca o sacramento, porque está bom se está na graça de Deus, se está fora da graça não está bom não. Ninguém que está fora da graça está bom, está bem, não está bem se está com Deus. Está bem se não está em pecado, aí está bem, mas se está em pecado não está não. Podem até usar uma expressão bem nossa, a coisa está preta, está feia se está no pecado. Mas continuemos com São Paulo. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Olha só, quem é do Espírito inclina para quê? Coisa do Espírito. Quem é da carne inclina para quê? Para a carne. Então, olhando para a sua vida, não é para do vizinho não, viu? Não é nem para a esposa que está do lado aí, que às vezes faz aquele cutucão assim, para você, não é para você, viu? Não é para do lado, não é para você. Olhando para a tua vida, segundo aquilo que descreve São Paulo, a respeito da inclinação à carne e ao Espírito. Você tem inclinado para a carne ou para o Espírito? Vamos lá para mais coisa mais prática ainda. Olhando para os teus desejos, olhando para as tuas paixões, olhando para aquilo que mais você pensa no dia, qual a conclusão que você chega? O que você tem pensado? O que você tem desejado? O que você tem querido? O quê? Que isso diz de se você está inclinado à carne, ao pecado, ou se você está inclinado ao Espírito. Vamos lá para mais prática ainda. Quando está chegando quinta-feira, você diz, rapaz, está quase sextando, sextou, padre. Quando fala fim de semana, o que você lembra? Seja sincero, não precisa me responder não, para não passar vergonha, viu? Responda não, é só para você aí. Sabe que você pensa, fim de semana, missa, padre. Olha, só vem logo missa na minha cabeça, padre. Ou quando fala fim de semana, vem a palavra cerveja, padre. Seja sincero com você. Porque se vem a palavra cerveja, inclinado à carne. Mas se vem o nome missa, inclinado ao Espírito. É simples de saber. Simples demais de saber. Fim de semana. Sabe que vem a palavra na sua cabeça? Curtição. Ou vem missa, reunião na comunidade, grupo de jovem. A que você é inclinado? Quais as tuas inclinações? Se você for sincero, você vai chegar à conclusão. Se você tem sido um homem da carne ou um homem do Espírito. Quando fala final de semana, eu vou dar uma relaxada, padre. Vou ouvir algumas músicas. Quais músicas você ouve? Ouve música sensual? Música que atiça a sexualidade? Ou ouve as músicas da Canção Nova, do Frei Gilson? Quais as músicas da sua playlist? Antes era DVD, CD, hoje ninguém fala mais nem um negócio desse.
Playlist, qual a sua playlist? Ou na sua playlist está alguma música aí? Que tem uma que está bem fazendo sucesso aí. Toma, toma, vapo, vapo. Será que alguém está no toma, toma, vapo, vapo aí? Porque se você está no toma, toma, vapo, vapo, a coisa está feia. Pode ter espírito de porco, mas Espírito Santo não tem não. Se você está no toma, toma, vapo, vapo, é hora de pedir o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, toma eu, porque senão eu estou perdido. Toma eu, Espírito Santo, que a coisa está preta, a coisa está feia, Espírito Santo. As músicas que você ouve, ela diz se você é um homem do Espírito ou um homem da carne. Analisa a sua playlist. E você que ainda usa pendrive, analisa o seu pendrive, vê o que tem lá. Porque se você é um homem do Espírito, uma mulher do Espírito, não vai colocar qualquer coisa não, mas não vai mesmo. É preciso fazer uma seleção no que ouve, no que vê. É preciso. Mas como você assim o fará? Se você for um homem do Espírito. Caso contrário, não vai conseguir fazer. Vai continuar com a playlist do mesmo jeito. Aí quem vai continuar com a playlist do mesmo jeito? O Espírito Santo passou por cima. Não pousou não, viu? Pousou não. Então a pergunta que você vai fazer: o Espírito Santo pousou ou não? Você vai sair daqui com isso. O Espírito Santo pousou ou não? Se pousou, rapaz, mudança de vida. Sem mudança, passou, foi direto. São Paulo continua. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Eu concluo esta homilia dizendo uma coisa para você. O que você escolhe? E é uma escolha pessoal. Repito, você pode escolher continuar com a sua playlist. Do jeito que está. Só que você não vai agradar a Deus. E quem não agrada a Deus, perde a salvação. Ou você pode tomar consciência de Espírito Santo muda. Espírito Santo transforma a minha vida e mortificar. Porque você ir lá e deletar a música, uma música sensual, talvez para você vai custar muito no primeiro momento. Depois não, no primeiro momento sim. É uma mortificação? Sim. Mas é por um bem maior. Para que você não perca a comunhão com Deus. Que tem muita gente fazendo a opção por uma música sensual e perdendo a comunhão com Deus. Não vale a pena. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Escolha pelo Espírito Santo. Escolha pelas coisas do céu. Porque escolher pelas coisas do céu é escolher por viver. Escolher pelas coisas deste mundo é escolher morrer. O Senhor quer necessariamente que você escolha pela vida. E não qualquer vida, como Ele mesmo descreveu. Eu vim para que todos tenham vida, mas a tenham em abundância. A vida que o Senhor tem para você e para mim é muito maior do que um mero final de semana prazeroso, bebendo cerveja. Ou as coisas mais fortes que alguns bebem aí da vida. O que Deus tem reservado para você é infinitamente maior. Portanto, escolha por nosso Senhor, escolha por nosso Senhor, escolha por nosso Senhor, escolha por nosso Senhor, escolha pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus. Porque se você não escolher pelo Espírito Santo, não é amanhã não, hoje, amanhã pode ser tarde demais. Se você não escolher pelo Espírito Santo hoje, amanhã pode ser tarde demais. E não escolher pelo Espírito Santo é escolher pela morte. E se porventura você chegou aqui na Canção Nova e até então tinha escolhido pela morte, saia daqui escolhendo pela vida. E é isso que Deus quer para você. E não foi por acaso que você veio para este final de semana, para esse acampamento de Pentecostes. O Senhor te trouxe aqui porque Ele queria transformar o teu coração. E a conversão consiste, o maior de todos os milagres. Alguém que está na cadeira de rodas sair correndo é um grande milagre? Sim. Alguém ser curado do câncer é um grande milagre? Sim.
E assim poderia citar tantas outras doenças. Mas não existe milagre maior do que a conversão. Porque você estiver na cadeira de roda, mas for de Deus, você vai para o céu. Se você tiver de morrer de câncer, ou eu, nós vamos para o céu, desde que estejamos na graça de Deus. Mas se estiver na cadeira de roda, estiver com câncer, e não tiver o Espírito Santo, não vai não. Por isso que quando alguém se converte, é o maior de todos os milagres. E talvez Deus realizou esse milagre em você, te trouxe aqui esse final de semana exatamente para isso. E eu peço ao Espírito Santo que realize esse milagre em todos que aqui estão. Em todos aqueles que nos acompanham de casa pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Que é o Espírito que convence. Não é o Padre Helenildo, não. Tudo aquilo que eu falei agora para você, não são as minhas palavras que vão convencer você que tem que ser, de hoje para frente, um homem do Espírito, uma mulher do Espírito. Não! É o próprio Espírito Santo. Mas precisa você querer, precisa você fazer a opção. Então não faça a opção pela carne, não. Faça a opção pelo Espírito. E o homem do Espírito busca as coisas do Espírito. Um homem da carne busca as coisas da carne. Saia daqui do santuário do Pai das Misericórdias, buscando as coisas do Espírito, buscando as coisas de Deus. E um primeiro convite que eu te faço é esse: busque o quanto antes o sacramento da confissão. Se reconcilie com Deus. Comece bem, reconciliando com Deus, buscando a sua misericórdia. Se assim você fizer, o Espírito Santo fará uma obra nova e grandiosa na tua vida. Porque o Espírito Santo te trouxe aqui para transformar o teu coração. Te convido a ficar de pé. Podemos cantar aquela música do início do Espírito Santo. E fechando esse momento, como eu vos disse, você vai ser convencido não é pelas palavras do Padre Helenildo. Não, é pelo Espírito Santo. Portanto, deseja de fato que o Espírito Santo transforme a tua vida. Esta palavra foi usada muitas vezes por mim, pelos outros pregadores que aqui passaram, e nos outros momentos de oração, que essa palavra é a chave. O Espírito Santo transformar, o Espírito Santo mudar. Deixe que de fato o Espírito Santo de Deus mude e transforme o teu coração. Peça com fé a pessoa do Espírito Santo. Vem Espírito de Deus, levanta os teus braços. Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, Espírito Santo, vem Espírito Santo, és a luz infinita, és a luz infinita, tua glória sublime, nos envias do céu, nos envias do céu. Peça, vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Uma vez mais, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Fonte de água viva, fonte de água viva, és eterna esperança, és eterna esperança. Nossas vidas te damos, nossas vidas te damos. Vem nos acalentar, vem nos acalentar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Vem Espírito de
Espírito Santo.